Graça e paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos aí para a continuação do vídeo aí sobre as festas do Criador. Sem muitas delongas, para dar tempo de ver se eu consigo todo o término, né? Pode ser que eu tenha que parar um pouco na metade, mas vou tentar aí fazer o máximo que eu posso para poder pegar toda. Vamos lá, continuação. Na palavra de Deus, Pedro diz: salvai-vos dessa geração perversa. Judas fala: arrebatai as pessoas do fogo. Paulo fala: eu faço de tudo para poder salvar alguns. Irmãos, a palavra da salvação está com a gente. O ministério da reconciliação está com a gente. Nós Quando abençoamos. você escutar alguém falando assim, você não salva ninguém, tome cuidado, viu? É evidente que nós, como os pecadores, não salvamos ninguém. Quem salva é o Messias, e Yahushua HaMashiach, pela sua obra no Calvário de morte e ressurreição. Mas a gente é enviado pelo Messias, como o Pai enviou o Messias para salvar nós, nos resgatar da nossa vã maneira de viver e nos transformar pelo Espírito Arua HaKodesh para primícias para ele, para sermos como primícias da salvação. A gente também é enviado para proclamar a outros, para acordar a igreja, acordar outros irmãos que vão herdar a salvação, mas que ainda estão dormindo, estão ainda, né? A gente não é chamado para pregar para os aqueles que não vão se converter, porque aqueles não vão se converter, já é da linhagem ruim. Então a gente é chamado para pregar para os escolhidos, mas que ainda estão dormindo, que ainda não despertaram, entendeu? Por isso que falou no primeiro vídeo que eu fiz da sexta, fala que vai ter um avivamento no final dos tempos. Assim como vai ter apostasia, desistência da fé, e a apostasia vai ser maior do que o avivamento, mas vai ter um avivamento. Muitos vão começar a acordar e começar a se converter no nome de Yahushua, no nome do Messias, do Salvador, no final dos tempos. Entendeu? Por isso, por causa da proclamação do Evangelho. Aí, a pessoa que fala que você não salva ninguém, é evidente que a gente não salva ninguém, mas ela está falando que é para impedir você de falar a verdade, de você pregar a verdade para que leva a pessoa se converter. Porque às vezes a gente tem que pregar palavra de mansidão, fortalecimento, de ânimo, de estímulo, mas às vezes a gente tem que pregar a palavra de confronto, porque a palavra de confronto é que leva a pessoa à conversão. E aí a pessoa não gosta, então ela fala: você não salva ninguém, que é para você calar a boca e não falar do evangelho. Aqui, ó. Vamos lá. Mais para obedecer o Criador do que o homem. Vamos lá. Agora, como principalmente no milênio. O ministério da reconciliação está com a gente, mas é Cristo quem está fazendo a obra. Ele usa o seu corpo. Exatamente. Entendeu? Então, não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Você tem que apresentar almas, frutos para santificação, frutos de justiça. Tem que apresentar almas. Igual o apóstolo Paulo falava: eu estou preparando vocês para apresentar como uma virgem pura um só marido. Exatamente. Está nas escrituras isso. Entendeu? Pegou a ideia, irmãos? Vamos continuar então? Aí aqui, muitos irmãos, falam aí as três festas, que não né? tem que obedecer a palavra, que não tem que... Ai, oh, meu, aí que você vê isso, pode ver que a pessoa, ou ela não entendeu, ou ela é um escolhido, mas não entendeu ainda, já tá dormindo em algumas coisas, ou ela não é escolhido coisa nenhuma, não é salvo, é um que acha que é salvo e que tá na corrupção, tá se corrompendo, porque uma pessoa falar uma coisa dessa já, tendo bastante entendimento e começar a falar essas coisas, aí tem, ó, não tem que obedecer, não tem que, né, vir com essas conversas, é estranho, meu. Vamos lá. As primícias e os tabernáculos. A Páscoa fala de libertação, quando o povo é liberto do Egito. As primícias, aceitação. Está até escrito que o povo era aceito na festa das primícias. E tabernáculos, eu coloquei aqui cabanas, né, para não ficar muito grande a letra, é a alegria. Então veja, pelo sacrifício de Cristo nós somos libertos, e pela ressurreição dele nas primícias nós somos aceitos. E aí nós vamos ter alegria. Nós já temos alegria porque o Senhor se tabernaculou em nós, mas a festa dos tabernáculos vai ser muita alegria para os santos. E aqui eu conectei, né,
A libertação do Egito. Por isso que o Egito está de novo lá em Apocalipse. O faraó hoje é o diabo. É o diabo e o mundo. O Egito é esse mundo. O Egito é Tá o em mundo. O Apocalipse faraó 12, é o bem diabo, claro. isso. E Até o Egito é o mundo. as pragas, né, as taças da ira de Deus, Esse mundo são sem semelhantes Deus. às pragas que Deus derramou no Egito. E aí nós temos esses textos aqui, ó, Que é a da Babilônia aceitação. também, Depois né? nós Mesma temos esses. A coisa. gente pode ler esses textos aqui, tá bom? Vê aí a tela, vou separar aqui o papel pra gente. Eu preciso do papel aqui para não me perder. E a gente precisa ler esses textos aqui. Porque Irmãos, Paulo fala em Filipenses que a nossa cidadania é dos céus. Então, quando fala a grande cidade Babilônia ou Egito, se refere ao mundo todo. Não é, quando ele não é uma cidade, um lugar específico só. Tem um lugar lá também, que vão construir um lugar moderno, da onde o antimessias vai reinar, tem. Mas ele se refere à grande cidade e o mundo corrupto, que vive qual que é a palavra de novo, meu pai, que eu esqueço? Na transgressão à lei do Criador, na transgressão da Torá, né? Que não quer obedecer. Então isso é a Babilônia, é um mundo confuso, entendeu? É isso. Fala por isso que fala que o nome do Criador não pode ser profanado. Fala de Deus, mas o coração está longe, porque não obedece, não anda nos caminhos do Criador. Então eles adoram outro Deus. Ele fala o nome, mas o Deus que eles adoram não é o Criador dos céus e da terra, aquele que usou os profetas para pregar as escrituras. Porque todo aquele que fala do verdadeiro Criador dos céus e da terra, ele vai ser transformado e fazer o máximo para obedecer o máximo de coisas que as escrituras ensinam. Não é que ele vai ser perfeito, não vai errar e vai conseguir obedecer todas as coisas. Não vai. Mas o máximo que ele puder, pelo poder da palavra e do Espírito que habita nele, ele vai fazer, e quando ele errar ele vai se entristecer, porque ele vê que pecou contra o Criador, né? Mas ele vai lá, confessa, pede a restauração por meio do sangue do Messias, a intercessão, e aí ele é renovado. É assim que funciona a vida do verdadeiro salvo, né? Vamos lá. Olha só, é muito texto para ler. Irmãos, é muito texto para ler. E eu prometi que ia parar a live e acabar a live 10h45. Eu acho que amanhã a gente pode dar uma recapitulada nesse estudo. E eu não fiz slide para amanhã. Eu só tenho esses slides para hoje. Nessa semana eu fiz muita negociação, gravei muito vídeo e encaixei todas as coisas com o irmão Mike. Então, ficaria muito em cima se eu fizesse os slides hoje e cobrasse dele amanhã. Então, a gente pode passear por aqueles textos ali amanhã. E aí nós vamos entrar dentro dos mistérios de Hebreus, do milênio. A gente pode recapitular a ideia amanhã. E aí eu vou trazer mais textos dos profetas. E aí, se o irmão Pedro quiser participar, ou se o irmão Tiago Tis estiver por aí, ou algum irmão estiver aí, né, disposto a participar, pode participar comigo, tá bom? Tá feito o convite. Aqui, irmãos, nós íamos ver a aceitação. Como o povo ia ser aceito. E aí iria falar da terra da promessa, Abraão. E todos esses textos aqui falam do esquema. Levítico 23 vai falar da aceitação do povo. Deuteronômio 12, junto com Josué 1 e Hebreus 4, vai ter o mistério do sábado, do descanso de Deus. E aqui nós vamos falar, amanhã nós vamos ler, para falar da ressurreição, para ter alegria, né, na festa das cabanas. Aí, justiça, paz e alegria. Nós vamos encontrar dentro desses textos aqui, que a gente pode ler amanhã, tá? Desses textos aqui. A ideia que eu ia transmitir seria essa. E para ler tudo isso agora ia ficar muito pesado. Aqui vocês estão vendo 4 festas. E aqui 2, e aqui 1. Olha só, presta atenção. Essas 2 festas aqui, a Páscoa e os asnos, a de vermelho, fala do ministério terrestre. Aí depois, essa aqui de verde, as primícias, fala dos 3 dias que o Senhor passou no Sheol. Não é nem ministério terrestre, nem celeste. Agora, essas daqui, que vocês estão vendo, de azul, é o ministério celeste, irmãos. 2000 anos, 2 dias proféticos, ministério celeste. E aqui nós temos os 1000 anos. Olha que interessante. Vamos voltar.
Ministério terrestre, Jesus na Páscoa e os asmos. É ministério terrestre. Ele morreu na Páscoa e aí começam os asmos, não é? Agora, quando ele está no Sheol, não é ministério terrestre e nem celeste. Ele está no Sheol, em cumprimento das primícias. Aí o Pai ressuscita ele e aí entra o ministério celeste. Ele fica 40 dias na Terra. Sheol é o mundo dos mortos, tá? É quando a pessoa sai do corpo e vai espírito pro Sheol. Mas aí, no caso do Salvador, como ele venceu a morte, ele foi retirado de lá pelo Pai. Entendeu? A morte não tem poder sobre o Messias. Entendeu? E ele não desceu ao Lago de Fogo, o Lago de Fogo não tem ninguém. E ele não podia ser condenado, hein? Não façam confusão, pelo amor. Vamos lá, pelo amor do Criador. Ele ascende aos céus, aqui nesse ponto. Isso, ele acende o céu aqui nesse ponto. E aí ele vai ficar 2000 anos no céu. 2 dias proféticos, que é o ministério celeste. E aí vem a festa Messias, dos tabernáculos. né? Yahushua. Entendeu aqui? Ministério terrestre. Do Messias. Não pega aqui todo esse ponto, ministério terrestre. Antes eu achava assim, né? Que era 4 festas, ministério terrestre, e 3 festas, ministério celeste. Mas se você olhar com atenção, você vai ver que essas 2 aqui é o ministério terrestre. Aqui, nós não podemos chamar de ministério terrestre, porque o Senhor não está na terra e nem está no céu. Ele está no Sheol, debaixo da terra. Terra, debaixo da terra, e aqui, quando ele ascende aos céus, né? Nós temos o ministério celeste. Até aqui o Senhor está no céu. No dia da expiação ele desce. E aí quando ele desce, ele vai cumprir. Isso daqui também faz parte do ministério celeste, viu? Porque o Cristo é celestial e nós vamos ser celestiais com ele. Só que aqui, irmãos, é na terra. Então, só para vocês observarem essa ideia. E aí nós temos os tempos. Os tempos falam isso para a gente. Olha aqui. O ministério terrestre. O ministério terrestre, ele tem 3 dias e meio. 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, né? É o que o Senhor cumpre o ministério terrestre. Agora, o tempo que ele passa no Sheol é 3 dias. E o tempo do ministério celeste, 2000 anos. Ou 2 dias proféticos. 2000 anos. Eu estou errando aqui no teclado. 2000 anos. E aqui, 1000 anos. Tá vendo os tempos? Que interessante. Eu acho interessante isso daqui. 3 anos e meio, 3 dias, 2000 anos, 1000 anos. Eu acho interessante isso. E isso tudo aqui, ó, Vamos ver o que tem eu vou mais. fazendo outro vídeo que aponta pro jubileus, pra festa dos jubileus, que ela não tá entre as 7 festas, mas o significado dos jubileus, ó. Porque você pode ver, ó, tem 3 com mais 3. Então são 7 festas, certo? Tem um simbolismo no número, ó. Aí você conta aqui, ó. 3 anos e meio, mais 3, mais 2000 anos. Mais, ó, 2000 anos, 3, mais 3 anos e meio, aí aponta para o 7, que volta para 1000 anos. Depois 8, que é a eternidade. Então quer dizer que nós estamos próximos já da grande tribulação. Isso significa que aí depois da grande tribulação vai se estabelecer o reino de 1000 anos do Messias na terra. Entendeu? Então tudo tem uma conta. E isso daí, a festa dos jubileus aponta que é 120 jubileus. Eu vou fazer um vídeo sobre os jubileus também, tá? Em outra ocasião, porque é outra live grande e eu vou ter que dividir em 2 também. Então hoje é mais sobre a festa, tá? Mas para você ver como é rico o entendimento. Se você estudar profundamente, ó, os números têm significado. Você vai somando, ó, e vai chegando nos tempos proféticos, né? E nos acontecimentos de cada tempo. Entendeu? Vamos lá. Ok, aqui tem a explicação dos tempos, né?
Olha lá, ele falou de tempo. E aqui nós temos as festas de inverno. Essas 4 aqui são chamadas de festa de inverno. E essas festas de verão, nós estamos aguardando. As festas de inverno, nós somos participantes dela. Agora, as festas de verão, nós estamos aguardando. Não aconteceu ainda. E aí, dentro dessa festa de verão, vamos ver, não, é isso, dentro das festas de verão, aqui, ó, nem todos participaram. Aqui, nós estamos dentro dessas 4 festas aqui. Elas já passaram, sim, é passado, né? Mas elas estão sendo derramadas em nós. E o tempo profético dessas 3 festas aqui, Estão na direita, sendo ainda não derramadas, chegou. foi o que eu falo. Essas festas estão sendo derramadas em nós porque o Messias cumpriu lá quando ele veio, né? Então, e nós viemos depois do Messias, não viemos na época dos hebreus lá, do tempo do Messias. Então ele cumpriu a festa, nós convertemos depois, mas elas são derramadas sobre nós aqui, hoje, porque ele cumpriu no nosso lugar, entendeu? Tanto do passado como do presente e do futuro, entendeu? Então é isso, muitas pessoas não entendem esse tipo de coisa, né? É isso. Aí os religiosos mesmo, eles não compreendem, eles nem falam de festas, né? Ou os pessoal que frequenta denominações, fala nem sobre E isso. aí, olha só que interessante. Dentro dessas 2 festas tem outra relação ao tempo. Porque trombetas e expiação, nós temos aqui 7 anos, a última semana. E na festa dos tabernáculos, né, na verdade, é o que nos prepara para entrar nos tabernáculos, nós temos 1260 dias, 1290, 1335, que ao todo dá 75 dias. Olha só, primeiro está separado aqui 4 festas e 3, não é verdade? Depois nós temos essa separação aqui, né? Ministério terrestre, 3 dias e meio, ministério da parte do Sheol, né? A parte que ele está no Sheol, não está na terra nem no céu, 3 dias. Ministério celeste, cerca de 2000 anos ou 2 dias proféticos. E depois nós temos a festa dos tabernáculos, 1000 anos. Ou seja, olha só, tem várias subdivisões, né? Para te enxergar os tempos. E dentro dessa coluna aqui, ou seja, que é a festa das trombetas de expiação, nós temos uma outra coluna de tempo, que seria 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que ao todo dá 7 anos, que seria a última semana. Essas são as festas de verão, nós estamos aguardando ela. E aí tem esses números aqui, né? Que na verdade eles se encaixam aqui, ó, nesse ponto. Aqui, 1260, que acontece a ressurreição, e depois tem o 1290 até 1335, para dar início à festa dos tabernáculos. Aqui nós temos as 4 primeiras festas e aqui nós temos as 3 últimas. Aqui é relação às datas. Que tal a gente falar isso amanhã? A gente fala um pouquinho melhor sobre as datas. Está dividido em 4 por 3, tá vendo? Aqui, ó, 4. Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste e as 3 últimas. Trombetas, expiação, tabernáculos. E aqui nós temos as datas. Não tem nada de misterioso aqui. Mas amanhã a gente trabalha melhor. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é que a gente entende o porquê que o Senhor fala das 3 festas. Essas são as 3 que ainda não se cumpriram, ó. Expiação quando o Messias voltar, aqui nós iremos trombeta estudar a sobre primeira Pentecoste. E os tabernáculos nos A gente pode ver isso daqui amanhã também. Ó, são vários números, tem aqui a contagem das semanas, né? E algum texto aqui que a gente poderia ler amanhã, né? Não vamos ler isso daqui hoje, vamos deixar para amanhã. No próximo slide, e aqui nós temos algo interessante. Aqui nós temos 4 quadros, né? Ó, as 7 festas na Torá vista por 4 ângulos. Nós temos Levítico 23, do lado direito, Números 28 e 29, aqui embaixo, Deuteronômio 16, do 16 ao 17, e Levítico 16. São 4 ângulos para se enxergar a festa. Em Levítico 23, nós temos todas as festas. Vai ter ali o nome de todas as festas. É um dos capítulos que os irmãos mais conhecem. Nós vamos ter todas as datas, mas nós não vamos ter detalhes de sacrifício. Pode ver todas as festas, todas as datas, sem detalhes de sacrifícios. Em Levítico 16, nós vamos ter um zoom no dia da expiação.
É um capítulo importante. O Senhor gasta um capítulo inteiro só para falar do dia da expiação, porque é o dia mais importante para Deus e para o povo. Aí eu coloquei aqui, é a única festa que as Escrituras usam um capítulo inteiro para explicá-la. Por quê? Aí a gente pode ver isso daí amanhã. Números 28, nós vamos ter todas as festas, todas as datas e todos os detalhes dos sacrifícios. Vai gastar 2 capítulos para isso. Agora aqui, Deuteronômio 16, que é o que nós vimos lá no começo. E ainda mais, né? Nós vamos ter aqui mais sacrifício contínuo. É um acréscimo que o Senhor vai nos dar. Deuteronômio 16, nós vamos ter somente as 3 festas. A reunião de todo Israel, 3 vezes ao ano, e ninguém deveria aparecer de mãos vazias. Essas informações é o que nós vamos ter em Deuteronômio 16. Agora, voltando aqui para o mapa, olha só. Números 28 e 29 são 2 capítulos inteiros dedicados para falar quase as mesmas coisas que Levítico 23. Só que aqui, pode ver, nós vamos ter todos os detalhes das festas, né? Aqui, ó, todas as festas, todas as festas. Nós vamos ter todas as datas, e aqui também, todas as datas. E aqui nós vamos ter todos os detalhes dos sacrifícios, coisa que não está aqui, ó. Não tem aqui. E mais o acréscimo que nós vamos ter aqui, que é importantíssimo, o acréscimo do sacrifício contínuo. E também os sacrifícios do início dos meses. São 2 acréscimos que nós temos em Números 28 e 29. Por isso que eu digo que são as festas vistas por um outro ângulo, com mais acréscimo. Porque muda o ângulo de se ver, você vê com uma nova perspectiva. Aí, Levítico 16, eu já falei aqui, né? É um capítulo inteiro dedicado somente a uma festa. Em Deuteronômio 16, nós vamos ter somente as 3 festas. Por quê? Nós já explicamos, né? Toda aquela repartição, né? Toda aquela instrução que só percebe quem vivencia as festas, né? Ou quem medita nelas. Por que o Senhor destacou só 3 festas? Ou seja, seria ao todo 3 reuniões ao ano, ainda que no total fossem 7 festas. E ninguém poderia aparecer de mãos vazias, porque quando nós nos apresentarmos ao Senhor, nós vamos ter que apresentar obra. Porque ali, ó, ali já é o Antigo Testamento, certo? Então, essa festa do Antigo Testamento, que aponta para o futuro, e aponta para o Messias, e aponta para as festas espirituais, porque ali você não podia aparecer de mãos vazias. Era o quê? Eram as colheitas e os animais e cevadas que você ia dar como sacrifício para o Senhor, porque aquilo apontava para o sacrifício do Messias por nós e apontava para a nossa obra de levar a mensagem depois que o Messias viesse e nos, como se fala, nos enviasse para transmitir a mensagem. E aí, no Novo Testamento, já não aparecer de mãos vazias, não é mais o sacrifício de animais e nem de colheitas, para oferta ao Criador, ao Criador, o Yahweh, né? Aí já passa a ser, as ofertas passam a ser pessoas, almas que você prega a mensagem na nova aliança e leva, apresenta pro Criador através do Salvador, que você apontou o caminho para as pessoas aí, que é o Salvador, o Messias, entendeu? Aí já muda. Porque os sacrifícios de lá da antiga aponta porque é mais excelente, por nova aliança, por Messias e para a pregação do Evangelho, que aqueles que despertaram vão anunciar a outros povos que vão tocar trombeta anunciando o Evangelho, entendeu? É tudo isso. É maravilhoso quando você encaixa tudo no seu lugar, como quebra-cabeça, e você entende, é maravilhoso, irmãos. Aí você já está comendo alimento sólido, entendeu? Que é o que ele falou no começo lá do outro vídeo. Não é mais leite que você está bebendo, você já está evoluindo para alimento sólido. São almas, obras a respeito do corpo de Cristo. Olha lá, tá vendo? Aí. Aqui nós temos o seguinte, presta atenção no que vai aparecer na tela. Nós temos as 4 festas que eu coloquei passado, nós temos o tempo presente, aqui, nós, presente, 2000 anos, e nós temos o tempo futuro, trombetas, expiação e tabernáculos.
É tudo em relação a passado, presente e futuro, igual ao Apocalipse. Isso daqui é passado. Exatamente. Nós não estávamos vivos, né, no tempo dessas Não festas. existíamos ainda. Nós estamos vivos nesse tempo aqui. É o tempo presente. E nós estamos esperando esse tempo, que é o tempo das trombetas, expiação e tabernáculos. Ok? Essas 3 festas nós estamos esperando. Deixa eu escrever alguma coisa aqui para vocês. É pro futuro. Olha só, irmãos. Nós estamos nesse tempo. E essa aqui, ó, vou parar aqui, ó. E essa aqui, que é a festa da trombeta, perdão, é o tempo que nós já, creio, perdão, creio que nós já estamos vivendo, que é o anúncio do evangelho, festa da trombeta, né? Então, e essas duas aqui, é a expiação, quando o Messias vir, que ainda não é futuro, e esse tabernáculo. Eita, perdão, irmãos. Choque térmico. Tô com o corpo quente e recebendo ar frio aqui. E aí é o Festa dos Tabernáculos, que é onde a gente vai estar com o Messias reinando com ele no reino milenial de 1000 anos. Entendeu? E basicamente nós estamos aqui nesse ponto, ó, mais ou menos aqui, só aguardando o início da última semana. Irmãos, nós não estávamos vivos aqui e talvez nós não estaremos vivos aqui. Pode ser Não é interessante? que aqui Muitas já... pessoas morreram. Que aqui nesse tempo. Que aqui nós estamos vivos. Mas aqui pode ser que quando o Messias voltar, alguns de nós não estaremos vivos. Entendeu? Pode ser que estaremos, depende. Que ele diz que nem todos morrerão. Eita, perdão aí, irmãos. Nem todos morrerão, mas seremos ressuscitados. Pode ser que aqui alguns de nós estaremos, outros não. Aqui nós estamos. E aqui nós vamos estar todos. Porque aqui já estaremos ressuscitados. Eu tô falando dos salvos, tá? Aqui. Dos perdidos ainda não vai ter ressuscitado ainda. Tá? Os que vão ser condenados ainda não vão estar ressuscitados ainda. Aqui, ó, nesse período, muitas pessoas morreram. Elas não vão estar vivas nem aqui, no tempo das 4 festas, e nem no tempo das 3. Porque aqui representa lá o Antigo Testamento e depois o Novo, quando veio o Messias, que a gente não existia ainda, né? Aqui quem estava era os profetas e depois os apóstolos. Entendeu? Nós estamos por último. Muitos santos morreram aqui ó, durante esses séculos. Agora deu a Muitos santos, deixa eu limpar aqui um pouquinho a tela. Muitos santos, eles vão estar vivos aqui, ó, nesse período. Mas eles não passaram pelas 4 festas. Ao passo que também os apóstolos, né, eles estavam vivos aqui. Nós somos participantes dela porque pelo Messias ter cumprido, foi derramado a nós, né? Ai. Vamos lá. Não estarão vivos aqui. Não é interessante isso? Porque aí os apóstolos, o seguinte, eles estavam vivos ali, os profetas e os apóstolos, mas eles não estarão vivos aqui, né? Aí aqui somos nós, né? E aqui pode ser que esteja algum de nós e outros não, que alguns morrerão e outros não, que é quando o Messias volta. E aqui estaremos todos os ressuscitados que cremos no Messias, entendeu? Mesmo que nós estamos aqui, ó, nesse ponto, pela fé, essas 4 festas recaem sobre nós. Exatamente. Cristo é o nosso Cordeiro, é os nossos asmos, nós temos vida de ressurreição com Cristo e somos revestidos de poder. Talvez nós não estaremos vivos aqui para trombetas, expiação e tabernáculos, mas nós tocamos trombetas. Nós recebemos expiação do pecado diariamente. E ele falou, revestido de poder. O que é o poder? Poder é o Espírito Arua Hakodesh, que desce no dia de Pentecoste. Só que ali, quando tem a descida do Espírito Arua Hakodesh sobre os discípulos, nós não estávamos lá também. Mas quando a gente se converte, a gente recebe o selo do Espírito. Depois, que é onde que a gente está aqui. Vai estar aqui, né?
Então a gente também, assim como os apóstolos, somos revestidos de poder. Arua Hakodesh. Que poder é esse? Poder de profetizar, falar da palavra, né? De pregar a palavra com ousadia, com coragem do Espírito Arua Hakodesh, que muitos conhecem como Espírito Santo. E para alguns para cura e curar enfermos, outros com poder de expulsar demônios, outros com poder de falar em várias línguas estrangeiras sem ter estudado e algum estudando, né? Outros com poder, são habilidades espirituais, são dons do Espírito e fruto do Espírito. Fruto, dons são uma coisa, fruto é outra. O que é fruto? Fruto é você andar na justiça, na verdade, na paz, no amor ao próximo, no amor ao Criador, no amor à palavra do Criador, andar no perdão às pessoas, na misericórdia, na compaixão. Isso é o fruto. Agora, os dons são pregação de palavra, habilidade de pregar, de ensinar a palavra, habilidade de guiar, de ser pastor. Habilidade, pastor aqui não é no sentido denominacional, tá? É porque aponta o caminho para o Messias. Já expliquei isso em outros vídeos. Os dons de expulsar demônios, de curar enfermos, ou outros vão ter dons de... E a igreja se une e compartilha esses dons, né? Que são os talentos de lá, como o Messias falou. Não enterre os talentos, e sim multiplique eles, né? Que é para você distribuir como bom dispenseiro para um ajudar o outro nos seus respectivos dons e talentos. Entendeu? Aí a igreja é edificada. Entendeu? Outros falam em línguas, outros... cada um tem os dons. Entendeu? É isso. O Senhor, ele está à destra de Deus como sumo sacerdote. E Cristo, ele, de alguma maneira, né, pelo Espírito, ele mora em nós. Então, pela fé, ainda que nós não que nós não estivéssemos vivos para esses tempos determinados, essas 3 festas recaem sobre nós. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? As festas, elas remetem a tempos determinados. Mas a linha do tempo do nosso Senhor e a linha do tempo da igreja é outra, é diferente. Cristo é o primeiro em tudo. O Senhor Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou, ele foi os asmos, ressuscitou nas primícias. E o que aconteceu? Ele ressuscitou nas primícias. E quando ele ascendeu aos céus, já estava sinalizando a festa da expiação. Eu falei isso num vídeo, né, pouco tempo atrás. Porque ele ascendendo aos céus, antes de começar trombetas, já estava sinalizando a expiação, o sumo sacerdote entrando na expiação. Então há um contratempo, né? Essa é a dinâmica das festas. Ele ascendeu aos céus, o sumo sacerdote entrou na expiação. Mas aí, como, sabe, tá meio fora do tempo, né? Poxa, ele está ascendendo aos céus, antes de derramar o Pentecoste, antes da quarta festa, e a sexta já está ali entrando em atividade. E as trombetas? Ficou ali um espaço vago, né? Se você olhar a linha do tempo dessa maneira, você se perde. Mas se você olhar a linha do tempo das festas primeiro no Filho, você não se perde. Olha só, morreu na Páscoa, ele ia aos asmos, ressuscitou nas primícias. Aí o que aconteceu? Ele foi revestido de poder. Da glória, ele falou, todo o poder me é dado, no céu e na terra. E aí ele ficou 40 dias na terra, revestido de poder. O que ele ficou fazendo? Ensinando as coisas do reino. É como se ele tocasse ali as primeiras trombetas da ressurreição para os discípulos. Trombetas. Aí, porque tem a ressurreição espiritual, que é despertar as pessoas para uma nova vida, né? Para as pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecado, morto espiritual, digamos, né? E elas ressuscitam espiritualmente para a verdade. E depois tem a ressurreição do corpo, que é lá no tempo do fim, do Apocalipse. Entendeu? Por isso que ele fala que ele tocou a primeira trombeta, o Messias, porque ele já começou a falar, de ensinar das palavras e ressuscitar espiritualmente falando, ressuscitar não de corpo, ressuscitar para a pessoa acordar que ela estava morta nos seus delitos e pecados, e ressuscitar para acordar para uma vida espiritual, né? Abrir os olhos espirituais da pessoa, nesse sentido. Aí ele ascendeu aos céus para o dia da expiação e agora está trabalhando na expiação, esperando a festa dos tabernáculos. Ele já entrou nos tabernáculos. Tem 2 ressurreições. Assim como Adão, quando o Criador falou, do dia que comer desse fruto morrerá,
Aí o inimigo veio e falou, não, certamente não morrereis. Aí a Eva comeu e não morreu. Só que ela não morreu fisicamente, ela morreu espiritualmente primeiro. Depois, mais tarde, depois de muitos anos, eles morreram fisicamente. Entendeu? Porque o Criador criou o homem para viver eternamente sem morrer. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, o homem morreu primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Por isso que quando o Messias veio, tocou a trombeta, ressuscitou as pessoas espiritualmente novamente e depois vai ressuscitar, quando ela morrer fisicamente, vai ressuscitar fisicamente com o corpo sem pecado glorificado. Entendeu? É isso. Vamos lá. Não está vivenciando a festa dos tabernáculos, porque para essa festa se cumprir na vida do nosso Senhor, ele precisa do seu corpo ressuscitado com ele. Isso, que é a igreja. Ou seja, olha lá, pronto, 6 falei. festas na vida dele se cumpriram e a 7ª ainda está esperando. Por isso que tem aquelas parábolas, né? Que ele manda convidar as pessoas, já está tudo pronto, a ceia, os cordeiros, está tudo pronto, agora vai e convida. Convida as pessoas. As Aí ele está almas, aí pro voltando das Messias. bodas, lembra? Que ele está Mas se voltando das converteram bodas. pro Não porque nome passou. do Yahushua. Ele está voltando das bodas que está tudo pronto para pegar o seu povo para participar das bodas. Ou seja, Da 6 festa festas do céu, as na linha bodas do do tempo do cordeiro, nosso Senhor o são casamento cumpridas. E a última do noivo, que é o rei, que é o Messias, com a sua noiva, que é a igreja, que é os salvos. Entendeu? Isso fecha com as Isso é 70 maravilhoso. Olha semanas. que entendimento 69 profundo e semanas se lindo e cumpriram, a maravilhoso. 70ª ainda não. Isso na linha do tempo do nosso Senhor. Agora, ele tem um corpo, Como tem né? pessoas que não Na se igreja, interessam pelas coisas do a Criador, contagem é né? diferente, é Coisa mais 4 linda por que 3. tem. 4 As festas coisas se do cumpriram Criador. e as 3 últimas no seu corpo ainda não. Ainda tem o tempo determinado das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. É assim que se conta os tempos. 6 por 1 e 4 por 3. 6 por 1, 6 milênios e o Senhor descansa no 7º. 4 por 3, ele veio no 4º milênio, passa 2 dias no céu e volta no 3º. 4 por 3. As escrituras previam isso. Previa que o mundo iria fazer uma nova contagem antes de Cristo e depois de Cristo no 4º milênio. Por isso que tem aqueles 2 dias proféticos da escritura, aquela menção ao 3º dia, lá como Oséias, por exemplo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, que falava da ressurreição de Cristo literal, e ao 3º dia nos ressuscitará. Aí é aquele dia profético, entendeu? Os tempos se contam. 6 por 1, 4 por 3. 6 por 1 pelo calendário judeu, Isso, bíblico, calendário e judeu. 4 por 3 Não o visando o calendário grego-romano. romano nosso, O greco-romano foi modificado, né? O calendário judeu é o correto, né? Tanto é que o ano novo judeu é outro, né? Não é no mesmo que a gente comemora aqui em janeiro, né? De dezembro para janeiro. O deles é em abril, acho, né? O ano novo judeu, se eu não me engano. Acho que é no Todos mês de os abril. calendários vão apontar para Cristo. Todos os calendários, esses 2, né, que eu estou falando. Porque o calendário islâmico, ele é anticristo. Isso. Então, O islâmico ele é anticristo. bagunçado. Agora, o calendário, se você olhar o calendário solar e lunisolar, eles fecham na conta. Entendeu? Por isso que o mundo fala antes de Cristo e depois de Cristo, até os ímpios. Só que aí eles não têm o mistério dos tempos, nós temos, por causa das festas. Entendeu, irmãos? Grava isso na mente. 6 por 1, 4 por 3. Isso também nas festas. 6 por 1, as festas na linha do tempo do Senhor. Tá travado. E 4 por 3, quando ele cumprir isso na igreja. Aqui é a Páscoa, né? E eu sinalizei aqui, Messias, homem. E aqui, tabernáculos. Olha que interessante. A festa da Páscoa é a única festa que o Senhor cumpriu como homem. Todas as outras não foi como homem. Por exemplo, ele morreu na Páscoa, né? Então os asnos aqui, ele já está no Sheol, né? Aqueles 3 dias que eu mostrei para você. E aqui é ministério celestial. A única festa que ele cumpriu como homem é a Páscoa. E a única festa que vai se cumprir com todos os santos juntos é os tabernáculos. Nos tabernáculos nós vamos ter os patriarcas, todos juntos, Abraão, Isaac e Jacó, os reis, Davi, nós vamos estar com todos eles juntos. Os primeiros profetas,
os últimos profetas, isso daqui não é invenção não, viu? A Escritura fala de primeiros profetas e de últimos profetas. Os primeiros apóstolos e os últimos apóstolos, todos nós vamos estar juntos na festa dos tabernáculos. É a única festa em que acontece isso. Porque aqui estavam os apóstolos. Sim, aí nós vamos encontrar com os profetas, com os apóstolos antigos, né? Porque vamos estar todos juntos. Aqueles que creram, né? E foram para a presença do Pai, né? Não tá falando dos incrédulos, não, tá? Vamos lá. Aqui estamos nós. Os apóstolos não estão. E aqui pode ser que nós não estaremos. Mas quando chegar nessa festa, nós vamos estar todos juntos, junto com o Senhor. Entendeu, irmãos? Como é importante estudar as festas? Que coisas maravilhosas! Cada festa tem a sua particularidade. E é importante entender isso, porque a gente não fica perdido, né? A gente pode combater doutrinas humanas. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles não estudam as festas. Não importa as festas para ele. Eles, você vai ouvir e vai ver, né? É um padrão entre eles. Tudo se cumpriu em Cristo. Tudo. Porque a Ellen White escreveu isso e eles não podem escapar disso. Se ela tivesse ensinado as festas, é a profetisa dos adventistas. Mas como aquela mulher comandante não ensinou as festas, eles não ensinam as festas. A Ellen White é a cabeça da igreja adventista, uma mulher. Ellen White já então, morreu, por aí já está todo o erro escatológico. Mas por eles isso que obedecem tudo. a Há 70 semanas eles dão um cumprimento lá em Estevão, por invenção. E aí eles falam que Jesus entrou no tabernáculo em 1844, que antes disso era a suposta vinda de Cristo, para os testemunhas de Jeová também. Aí, pois, como Cristo não veio em 1844, aí eles inventaram o juiz investigatório. Agora Jesus entrou no templo e ele está fazendo uma investigação para ver quem vai ser salvo ou não. Eles inventam essas coisas. Olha só o tanto de invenção, porque eles não olham para a palavra de Deus. Eles querem olhar para a Bíblia e para os livros através da cabeça de uma mulher. Tudo isso daí foi inventado por ela. E ninguém tem coragem de contradizer ela. Ninguém. Porque se você contradizer ela, você não é adventista do sétimo dia. Por isso que você tem várias ramificações. Os testemunhas de Jeová também não se importam muito com as festas. Mas nós nos importamos com as festas. Existem ramificações da linha pré-tribulacionista que se importam com as festas. Só que aí eles torcem as festas também. Eles interpretam as 4 primeiras festas numa boa, sem erro. Aí chega nas 3 últimas, que é alimento sólido, aí começa a se engasgar. Aí é 3 arrebatamento. E aí, irmãos, nem dá para continuar a falar que o negócio fica feio mesmo. Eles estavam tomando leite espiritual nas 4 primeiras festas, aí chegou nas 3 últimas, se engasgou tudo com a feijoada. Ou seja, não deu continuidade no que estavam aprendendo. E aí erram nos tempos, né? Para isso se estuda as festas. Você tem que estudar as festas com o coração aberto e aprender delas. E as festas são profundas. Muita coisa para meditar, muita coisa para corrigir. Entendeu? Aí, bom, aqui, irmãos, eu quero finalizar. Aí, deu para fazer tudo, hein? Graças ao Criador. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço imensamente. Tomara que vocês acompanhem esse vídeo. Eu sei que vocês, em primeira mão, não vão entender, certo? É um estudo mais profundo. Alguns vão entender, porque já está mais avançado nos estudos bíblicos, tá? Outros vão entender mais para frente. Outros não vão entender porque, não sei, se algo é convertido verdadeiramente ou se não, né? Aí eu não sei. Aí só a pessoa pode saber. Alguns vão entender só depois, mais para frente, se eles estudarem um pouquinho mais. Outros já vão entender de bate-pronto, que já estão mais avançados, né? Tá? Mas esse foi o vídeo aí, compartilhe, deixa o like pro algoritmo. Ô irmãos, vocês não estão deixando o like. Aí o algoritmo não reconhece para compartilhar com outras pessoas para chegar a entendimento. O que o Salvador falou? Que a gente tem que multiplicar os talentos. Não é você enterrar os talentos, não. É que os tímidos não entram no reino dos céus. Se vocês concordam, a não ser que não concorde, deixa o like aí para o algoritmo reconhecer e compartilhar. Compartilhe vocês mesmos para outros. Não fica com medo do que os outros vão pensar de vocês, não. Porque por causa disso muitos podem não entrar no reino, hein? Por causa da timidez, com medo de perder a amizade.
Vai nessa. Vocês têm que mais prover agradar o Criador do que os homens, hein? Bom, mas cada um, né? Fazer o quê? Até às vezes para a gente ter comunhão com os irmãos é difícil, porque a maioria das pessoas acreditam mais em líder religioso e religião do que na Bíblia pura e imaculada. Então, quando a gente traz conhecimentos aqui, eles não querem se comungar com a gente. Não é a gente que não quer se comungar com eles, é eles que não querem, porque eles acham que a gente é herege, que está trazendo engano. Quem está trazendo engano são eles, que esconde muitas coisas das pessoas, né? É que os frequentadores de templo, eles eles têm de conhecimento o que os líderes passam. Então, muitos deles, não todos, que tem outros lá que frequentam, que são falsos cristãos, só estão atrás das bênçãos materiais, mas tem muitos lá que são enganados, coitados. Eles acreditam porque os líderes falam aquilo. Mas aí eles pensam que a gente que traz esse conhecimento somos herege, entendeu? Mas alguns irmãos que já estão mais avançados, ele entende, né? Então esses que entendem, já compartilha, por favor, aí deixa o like para ajudar aí o algoritmo reconhecer, tá bom? E expandir o conhecimento, levar a mensagem a todos aí, tá bom? Para levar a salvação por meio do Messias e a Yahushua Mashiach, tá bom? Muito obrigado, o Criador abençoe a todos, amo todos vocês no Messias, que shalom da parte do Criador e paz, shalom e paz, tá? Fique com a paz do nosso Pai Celestial e muita saúde, prosperidade e entendimento espiritual para vocês, tá bom? Até o próximo. Fui.